Estamos de volta direto ao plenário do STF. Que iniciará agora o item 2A do seu voto e, portanto, eu concedo a Vossa Excelência a palavra. Obrigado, senhor presidente. Agora eu passo a examinar os argumentos jurídicos apresentados pelo autor da ação. Está no tópico 2. Basicamente, são 4 argumentos. O primeiro no tópico A. Nesse ponto, o requerente sustentou a existência de vício formal de inconstitucionalidade no objeto impugnado. Segundo seu entendimento, teria havido usurpação de competência própria da chefia do Poder Executivo da União, porquanto o dispositivo questionado resultou de emenda parlamentar que teria aumentado despesas públicas em matéria reservada ao presidente da República. Assim, ao rejeitar o veto presidencial, o Congresso Nacional teria incorrido em vício insuperável, em afronta ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B, da Constituição. O entendimento remansoso desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de limitar o alcance do mencionado dispositivo, fazendo se estender apenas no que tange aos territórios. Isso porque, na atual ordem, esses são considerados autarquias federais e não mais entes pertencentes ao Pacto Federativo. Então, nos termos do artigo 84, inciso 2 da Constituição, na qualidade de pessoa competente para a direção superior da administração federal, ressoa lógico que o presidente da República disponha sobre assuntos orçamentários e tributários nessa limitada jurisdição territorial desprovida de autonomia constitucional, conforme se depreende do caput e parágrafo 2º do artigo 18 da Carta Magna. A esse respeito, cito como precedentes a ADI 2447, a ADI 2464 e, no tema 682 da repercussão geral, cujo paradigma é o agravo em recurso extraordinário com repercussão geral 743-480. Os 2 primeiros sob a relatoria dos ministros Joaquim Barbosa e Ellen Grace, e o último sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Igualmente, ao contrário do que ocorria na Constituição Federal de 67, com a redação dada pela emenda de 69, odiernamente o parlamentar possui ampla liberdade para propor emendas ao projeto de lei de iniciativa da chefia do Executivo, ou, a bem da verdade, de demais poderes e órgãos autônomos, desde que, em consonância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, referido emendamento, 1, não provoque aumento de despesa, 2, mantenha a pertinência temática com o projeto de lei encaminhado, e 3, obedeça às balizas constitucionais relacionadas ao processo legislativo. Como exemplo, cito as emendas na ADI 6072, sob a relatoria do ministro Roberto Barroso, e a ADI 2040, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio. Eu transcrevo as emendas correspondentes no meu voto em relação a esses 2 julgados. Por se tratar de processo legislativo especial, as leis orçamentárias guardam peculiaridades também em relação às emendas dos deputados e senadores. Assim, essa ação parlamentar encontra regulamentação no artigo 166, parágrafos 2º e 4º da Constituição, cujos enunciados dispõem. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma regimental pelo plenário das 2 casas do Congresso Nacional. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei de orçamento da União ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso, 1, sejam compatíveis com o plano plurianual e a LDO,
2, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes da anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre as dotações para pessoal em cargo, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal. Ou ainda sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei. As emendas do projeto de lei, parágrafo 4º, de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Nos termos de dissertação de Eduardo Mendonça, sob a orientação do ministro Roberto Barroso, a evolução do tratamento constitucional relativo ao poder parlamentar de emendar o orçamento público e respectivos diálogos com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal são elucidativos. Abre aspas. As constituições brasileiras até 46 não continham norma específica sobre o tema. Diante disso, o Supremo adotava o entendimento de que tais emendas não seriam possíveis sob o fundamento de que o poder de emendar seria corolário do poder de iniciativa. Nesses termos, o legislador teria apenas a opção de aprovar ou rejeitar o projeto, nos exatos termos em que for encaminhado. Essa linha jurisprudencial que limitava o poder legislativo ao exercício de um mero juízo de confirmação foi expressamente superada a partir da Constituição de 67, vedando-se apenas que a emenda produzisse aumento de despesa prevista, naturalmente entendida como a despesa global envolvida no projeto de lei. No caso dos autos, em relação à emenda parlamentar debatida pelo requerente, observa-se que os recursos do fundo eleitoral derivam da reserva específica denominada pela LDO, por sua vez, topograficamente inserida em artigo relativo à reserva de contingência. De acordo com o glossário do Senado, esta categoria representa dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais. Ou seja, de acordo com a própria informação do Senado Federal, o fundo eleitoral não se enquadra dentre as despesas que tenham uma dotação global específica, que seria, então, destinada a alguma política pública prevista no orçamento como um todo. Sigo daqui. A Lei de Responsabilidade Fiscal assim disciplina o Instituto, em seu artigo 5º caput, inciso 3. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta lei complementar, conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao, a linha B, atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Nos termos do inciso 1 do artigo 17C da Lei das Eleições, na redação dada pela Lei 13.877 de 19, os recursos públicos afetos ao fundo eleitoral emanam das emendas parlamentares de bancadas estaduais e distrital, ditas impositivas, justamente por haver vinculatividade ao gestor orçamentário em sua execução. Sabe-se que, com esse atributo, as emendas constitucionais 86, 100 e 105 almejaram qualificar a parcela do orçamento da União referente às emendas parlamentares individuais e de bancada, as quais são levadas a efeito na Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional. Eis o teor de dispositivos que eu considero relevantes a respeito do assunto. Eu cito, em especial, o artigo 166, parágrafos 2º e 20 da nossa Constituição. Diz o parágrafo 2º,
aliás. A garantia de execução de que trata o parágrafo 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. E parágrafo 20. As programações de que trata o parágrafo 12 desse artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro, ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento correspondente. Por força de expresso comando constitucional, já na fase da elaboração orçamentária, o Poder Executivo Federal já se encontra obrigado a destinar, em condições normais, 1% da receita corrente líquida de um exercício financeiro às emendas parlamentares de iniciativa de bancada. Ainda, em razão do novo regime fiscal da União, conforme artigo 3º da emenda constitucional número 100, a partir do terceiro exercício financeiro após a promulgação da reforma, o valor da execução corresponderá ao montante do ano anterior, corrigido pela taxa de inflação, segundo a variação do IPCA. Assim, segundo o meu entendimento, não existe vício formal de inconstitucionalidade apresentado pelo partido autor, tendo em conta que a emenda parlamentar em questão não afrontou a reserva de iniciativa legal do chefe do Poder Executivo da União. B. Passo agora ao segundo argumento. Na petição inicial, o requerente também alega que o objeto impugnado apresenta vício material de inconstitucionalidade, pois as emendas parlamentares à LDO não poderiam ser incompatíveis com o plano plurianual. Vale a pena, então, nós entendermos o que é ser compatível ou incompatível com o plano plurianual. Para tanto, é importante atentarmos para o artigo 3º do PPA de 2020 a 2023. Diz esse artigo 3º, são diretrizes, a expressão diretrizes do PPA 2020 a 23. E, a partir disso, há uma enumeração exaustiva de 20 incisos a respeito dessas diretrizes. Eu não vou ler todas, mas apenas pontuar algumas para que tenhamos a dimensão do grau de abertura dessas diretrizes. Inciso 1, o aprimoramento da governança, da modernização do Estado e da gestão pública federal. Inciso 2, a busca contínua pelo aprimoramento da qualidade do gasto público. Inciso 3, a articulação e a coordenação com os entes federativos, com vistas à redução das desigualdades regionais. Inciso 4, a eficiência da ação do setor público com a valorização da ciência e tecnologia. Inciso 5, a garantia do equilíbrio das contas públicas. Então, são incisos com espectros de diretrizes bastante abrangentes e abertos. Assim, diante do fato dessa característica, o financiamento público de campanhas eleitorais, de fato, não se encontra no rol de diretrizes do PPA da União para os exercícios de 2020 e 2023. No entanto, vale ressaltar que a grandeza dos gastos públicos no orçamento ano do governo federal para 2022 é de 4,8 trilhões de reais, incluídas as despesas financeiras, sendo 1,6 trilhão de reais somente o limite de gastos. Logo, por mais exaustiva que seja a listagem das diretrizes em planejamento plurianual,
torna-se pouco crível ou pragmático esperar que todas as dotações orçamentárias com magnitudes próximas à observada no fundo eleitoral estejam contempladas no supracitado artigo 3º. Assim, firmo convicção no sentido de que o fato de inexistir previsão no artigo 3º da Lei Federal 13.971 de 19, de ação governamental relacionada ao financiamento eleitoral, isso não torna inconstitucional o objeto impugnado por conta desse fundamento. A propósito, observo que a interpretação autêntica do que é compatibilidade, e esse é o argumento trazido na inicial, com relação ao plano plurianual e à LDO, no que toca à geração da despesa pública, encontra-se prevista no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que é compatibilidade em termos financeiros está definido no artigo 16 da Lei de Responsabilidade, que diz o seguinte: a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado, 1, da estimativa do impacto e 2, da declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei e compatibilidade com o plano plurianual e com a LDO. O parágrafo 1º desse artigo 16, no seu inciso 2, define o que é compatibilidade. Diz o dispositivo: para os fins desta lei complementar, considera-se, inciso 2, compatível com o plano plurianual e a LDO, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos, e não infrinja qualquer de suas disposições. Sigo eu, cuida-se de atividade dirigida eminentemente ao ordenador de despesa no cotidiano da gestão pública. Em outras palavras, a definição de compatibilidade, embora não afaste, em tese, a possibilidade de ocorrer um juízo de reprovabilidade, fruto de fiscalização abstrata pelo Supremo Tribunal Federal, relativamente a essa pleiade de matérias, sobretudo nas hipóteses de manifesta inconstitucionalidade do parâmetro evocado no caso concreto. Não se extrai deste parâmetro evocado no caso concreto, não se extrai pronta aptidão para infirmar a validade do dispositivo hostilizado. Segundo Jacobi Fernandes, a incidência dessa norma com relação ao PPA deve ser interpretada com grano sales, porquanto as metas e as diretrizes desta lei orçamentária são muito abrangentes e de difícil visualização na realização cotidiana do gasto público. Em suma, ainda de acordo com o supracitado doutrinador, esse encadeamento lógico na definição da despesa pública valoriza o parlamento e, portanto, por via indireta, a soberana vontade do povo que o parlamento expressa. O executivo, num país democrático e republicano, executa a despesa segundo a vontade do povo. O povo é o gestor dos recursos alheios. Conclui-se, portanto, que o papel do Supremo Tribunal Federal nessa temática deve ser necessariamente limitado a evidentes falhas institucionais que comprometam a atividade financeira do Estado no médio e longo prazo. Entendo que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em regra, aferir se a LDO se demonstra compatível com o PPA. Trata-se, em verdade, de dever e prerrogativa própria, de um lado do legislador, na aprovação da lei, e de outro do ordenador de despesa, vinculado, em regra, ao Poder Executivo, que é o ramo governamental primariamente responsável pela execução do orçamento. A título de comparação, eu trago à luz entendimento do Tribunal Constitucional Alemão, eu trago aqui uma série de precedentes nesse sentido, que, em síntese, tratam da seguinte questão: do questionamento
a respeito da constitucionalidade da legislação alemã que viabilizou a assistência financeira do país à formação do mecanismo europeu de estabilidade na zona do euro. De modo mais específico, o Tribunal Constitucional Alemão examinou se a legislação do país seria inconstitucional por possibilitar a tomada de riscos financeiros incalculáveis diante da insuficiência das previsões orçamentárias e da transferência de processos de tomada de decisões quanto ao orçamento para os níveis supranacionais. Em sua decisão, o tribunal chancelou a opção legislativa por considerar que o debate acerca do ciclo orçamentário é essencialmente político, dado que cabe aos representantes do povo a decisão financeira. Assim, ainda que o auxílio alemão ao mecanismo europeu pudesse gerar prejuízos aos cofres nacionais, caberia ao parlamento ponderá-los, assim como vincular suas escolhas orçamentárias a partir de procedimentos democráticos, por tempo determinado e também mediante fontes de direito internacional e europeu. Aqui se evoca essa análise comparada porque, na linha de atuação dialógica do Tribunal Constitucional Federal Alemão, alguns limites foram traçados. A título de exemplo, cito os seguintes. 1. A impossibilidade do Bundestag transferir as responsabilidades orçamentárias a outras entidades por meio de autorizações imprecisas. 2. O dever dessa Casa Legislativa em promover o monitoramento eficaz e proporcional dos riscos financeiros derivados das suas decisões. E 3, o dever de planejamento a fim de se estabelecer em bases realistas o volume adequado de recursos financeiros para se fazer frente a determinada ação governamental. Também é digno de registro nesse julgamento o conjunto de limitações autoimpostas pelo tribunal alemão à sua atuação em matéria de política fiscal. A esse respeito, a Corte argumentou que, em regra, deve respeitar a margem de apreciação do legislador, bem como seus prognósticos relacionados à solidez do orçamento federal e à performance da economia nacional. Com efeito, esse entendimento se estende à opção pela convergência de esforços supranacionais em prol de medidas econômicas de estabilização da União Monetária na zona do euro. Na esteira desse salutar diálogo entre cortes constitucionais, defendo que, mutatis mutandis, essas mesmas restrições devem guiar o Supremo Tribunal Federal no presente tópico. Em outras palavras, à luz do direito financeiro brasileiro, a efetividade empírica do princípio da unidade no orçamento público depende, prima facie, do próprio legislador. Nesse quadro, segundo o meu entendimento, ressalvada a hipótese de evidente dificuldade contramajoritária ou de infidelidade da política ordinária para com o projeto constituinte, não cabe a este juízo glosar escolhas parlamentares democraticamente válidas, a pretexto de compatibilizar distintos planos orçamentários. Nos dizeres constantes da tese da lavra de Luiz Gustavo Bambini de Assis, orientada pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, essa conformação normativa explica-se em função da necessidade de salvaguardar a coerência do ciclo orçamentário. A esse respeito, expressa o mencionado doutrinador. Há ainda, diz ele, a previsão do parágrafo 4º do artigo 166, que impede salutarmente a aprovação do projeto de LDO cujas disposições sejam incompatíveis com o PPA. Neste ponto, a limitação imposta novamente se faz necessária para preservar a coerência do processo orçamentário. Ao considerar que o PPA fora devidamente aprovado pelo Congresso, faz sentido que a LDO seja emendada dentro de limites que respeitem essas diretrizes. Exatamente nessa direção, este plenário assentou similar entendimento na ADI 5468, de relatoria
do ministro Luiz Fux. Diz parte da emenda, itens 11 e 12. A jurisdição constitucional, em face da tessitura aberta de conformação legislativa prevista pelo inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 166, não detém capacidade institucional automática ou pressuposta e não pode empreender no âmbito do controle abstrato a tarefa de coordenação entre o PPA e as respectivas LDO e LOA. 12. Consecutariamente, diante da ausência de abusividade, deve-se declarar que a função de definir receitas e despesas do aparato estatal é uma das mais tradicionais e relevantes do poder legislativo, impondo-se ao judiciário, no caso, uma postura de deferência institucional em relação ao debate parlamentar. Assim, concluo, levando-se em conta que os entendimentos trazidos pelo autor, sua fundamentação e a compreensão de que as diretrizes do PPA são abertas e considerando o montante total do orçamento da União, que é trilionário, comparado ao montante correspondente do fundo eleitoral, não haveria necessidade de se especificar no PPA a questão própria do fundo eleitoral. Lembrando também que o fundo eleitoral, aquele momento da aprovação do PPA, já estava vigorando no nosso país em eleições anteriores. Assim, concluo não se poder dizer que as emendas parlamentares na LDO pertinentes ao fundo eleitoral foram incompatíveis com o PPA. Por conseguinte, entendo também aqui inexistir ofensa ao texto constitucional apta a justificar a procedência da ação nesse ponto. Passo ao terceiro argumento. Em terceiro lugar, o requerente sustenta a existência de desvio de finalidade na utilização de recursos públicos, em contrariedade ao princípio da moralidade administrativa. Alude ainda que o objeto questionado representa uma ofensa séria a uma série de vedações presentes no artigo 167 da Constituição. De plano, convém esclarecer que, na delicada seara do financiamento eleitoral, a atuação desta Corte exige, a meu juízo, duas diretrizes como pontos de partida. Primeiro, certa neutralidade política da jurisdição constitucional. E segundo, o reconhecimento de que a conformação da arquitetura institucional voltada a suprir os custos da democracia em cenário eleitoral é prerrogativa típica do legislador infraconstitucional. Portanto, ao Supremo Tribunal Federal cabe apenas o controle da legitimidade constitucional das soluções apresentadas pelas instâncias parlamentares. Em outras palavras, deve-se partir do princípio da neutralidade política da jurisdição constitucional, na definição de opções pertinentes à atividade financeira do Estado brasileiro. Nessa esteira, na esteira do conceito de razão pública de John Rawls, temos essa perspectiva de que não cabe ao magistrado realizar um juízo de valor sobre o acerto ou não de uma determinada ideologia fiscal. Na verdade, é dever de todos os partícipes do discurso traduzir essas preferências políticas particulares em argumentos passíveis de compreensão no idioma da razão pública. Mencionar a neutralidade importa ainda em função da segunda diretriz supracitada, isto é, a quem compete decidir o que é matéria financeira, a decidir o que, tanto em matéria financeira como matéria eleitoral. Afinal, discute-se basicamente a forma de acesso ao poder e a respectiva influência das normas de financiamento eleitoral nos ciclos orçamentários. A esse respeito, Fernando Facur Scaff assim denomina essa complexa e dinâmica relação interativa entre os dois ramos, o direito público e o direito eleitoral. Diz ele, sendo o orçamento uma lei e das mais importantes,
é necessário observar essa correção entre o direito financeiro, essa correlação entre o direito financeiro e as normas de financiamento eleitoral correspondentes, pois tais regras influenciarão fortemente a composição dos órgãos encarregados da função de legislador orçamentário. Tal recorte epistemológico do direito financeiro é aqui denominado de direito financeiro eleitoral. As regras de financiamento eleitoral são determinantes na composição dos órgãos políticos encarregados de dispor sobre o orçamento. Sua importância diz respeito à composição do poder político, locus do legislador orçamentário, analisando se a forma de financiamento eleitoral no Brasil atende ao princípio republicano. Afinal, pode ocorrer que, sendo oligárquico o modo de financiamento eleitoral, o resultado das eleições gere legisladores comprometidos com o sistema oligárquico e não com o sistema republicano. Essa divisão funcional em sentido horizontal das competências financeiras, subjacentes à orçamentação, impacta diretamente as condições de exercício da jurisdição constitucional pertinente à fiscalização abstrata das leis, conforme bem exposto pelo saudoso ministro Teori Zavascki, na ADI 4650, cujo relator foi o nosso presidente, ministro Luiz Fux. Diz o ministro Teori, no caso. A segunda constatação é a de que a Constituição Federal não traz disciplina específica a respeito da matéria. Essa constatação resulta claramente estampada na própria petição inicial, que, para sustentar a inconstitucionalidade dos preceitos normativos atacados, invocou ofensa aos princípios constitucionais de conteúdo marcadamente aberto e indeterminado: o princípio democrático, o republicano e o da igualdade. Prossegue. Não havendo, além das indicadas, outras disposições constitucionais a respeito, passa a ser dever e prerrogativa típica do legislador infraconstitucional a importante e espinhosa empreitada de formatar a disciplina normativa das fontes de financiamento dos partidos políticos e das campanhas, em moldes a coibir os abusos e a preservar a normalidade dos pleitos eleitorais. Ao judiciário, por sua vez, fica reservado nesse plano normativo o papel de guardião da Constituição, cabendo-lhe o controle da legitimidade constitucional das soluções apresentadas pelo legislador. Considerando o já referido caráter flutuante e conjuntural da problemática, a exigir a continuada atenção reformadora para o aperfeiçoamento do sistema, é importante que o Supremo tenha cuidado de não extrair das raras disposições da Constituição sobre abuso do poder econômico, ou, o que seria mais grave, da amplitude semântica e da plurissignificação dos princípios democrático, republicano e da igualdade, interpretações voluntaristas que imponham gestos artificiais e permanentes às alternativas que ela, Constituição, oferece ao legislador. Assim, em suma, mostram-se compreensíveis as distintas matizes políticas que se polarizam ao redor do tema. De um lado, aqueles que defendem a maior austeridade fiscal, o financiamento privado de pessoas naturais e a redução do volume financeiro dedicado ao fundo eleitoral. De outro, os que advogam o incremento da destinação de recursos públicos aos gastos com campanhas eleitorais, convertendo-se esta na corrente vencedora no processo legislativo em questão. Passo seguinte, é perfeitamente legítimo defender politicamente um ou outro ponto de vista. Contudo, a veiculação dessas ideias, pensamentos e preferências deve ser feita nos espaços de deliberação democrática no campo das disputas políticas e eleitorais, à luz da autonomia individual e do autogoverno coletivo. De acordo com o ministro Roberto Barroso, em sede de obra doutrinária, sob o risco de asfixiar o exercício democrático, não se deve pretender que a normatividade constitucional seja responsável pela direção de todos os espaços estatais.
Em outras palavras, abro aspas, não é possível pretender derrotar a vontade majoritária em espaço no qual ela deva prevalecer, pela via oblíqua de uma interpretação jurídica sem lastro constitucional. Ao agir assim, o intérprete estaria usurpando tanto do papel do constituinte quanto do legislador. Assim, entendo não caber a esta Corte incorporar em suas razões de decidir ou disposições argumentos de doutrina decorrentes de quaisquer vertentes políticas, mas tão somente cotejar o objeto impugnado com os paradigmas constitucionais pertinentes, de modo a aferir se há compatibilidade entre esses atos normativos. Particularizando essas ideias gerais, ao presente caso, eu digo, não me parece, na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, se possa avaliar a conveniência e oportunidade, ou até mesmo a suficiência ou não, de determinada dotação orçamentária na condução de uma campanha eleitoral em bases nacionais. Diante desse quadro, das alegações da agremiação política requerente, não constatam elementos suficientes para convencer-me na espécie de desvio de finalidade e de afronta à moralidade administrativa. Os argumentos da inicial, nesse ponto, foram desvio de finalidade e afronta à moralidade. Eu entendo que, no caso, eu não posso caracterizar nem desvio de finalidade, nem afronta à moralidade. Quanto ao desvio de finalidade, na já citada DI 5468, este Supremo Tribunal Federal enfrentou diretamente controvérsia referente ao desvio do poder legislativo fruto de emenda parlamentar efetuada em lei orçamentária. Na ocasião, a despeito de restar inconteste motivação ideologicamente enviesada pelo relator-geral da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, contra a Justiça do Trabalho, prevaleceu corrente majoritária no sentido de afastar referido vício de inconstitucionalidade, como se extrai do voto condutor de Sua Excelência o ministro Luiz Fux. Diz o voto de Sua Excelência. Ademais, diante da própria legitimidade da atuação institucional que a Constituição confere ao Legislativo, não é possível presumir que as razões prevalecentes para a redução orçamentária ora impugnada tenham sido exatamente a tal fundamentação do relatório. Por definição, a noção de desvio de finalidade tem como referência conceitual a ideia de deturpação do poder-dever, ou melhor, do dever-poder atribuído a determinado agente público, que, embora atue aparentemente dentro dos limites da sua atribuição institucional, mobiliza sua atuação à finalidade não imposta ou não desejada pela ordem jurídica ou pelo interesse público. A mera possibilidade, diz ainda o ministro Fux em seu voto em ocasião, a mera possibilidade de controle da atuação parlamentar em matéria orçamentária não pode ser pressuposta genericamente como ilegítima. Há de se efetuar a análise detalhada da existência de excessos ou não, quanto às modificações realizadas em matéria de programação orçamentária, as quais são intimamente dependentes do contexto socioeconômico do país num dado momento histórico. Assim, eu prossigo, reputo que não há argumentos, no meu entender, ou indícios suficientes para que se conclua pelo desvio de finalidade na aprovação do dispositivo questionado na peça inaugural. No tocante à moralidade administrativa, importa revisar o julgamento feito na ABI 4889, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, onde naquela sentada se discutiu a existência de vício formal de inconstitucionalidade na emenda constitucional número 41 de 2003, por quebra, vejam só, de decoro parlamentar pela malversação da prerrogativa do voto derivada de corrupção.
constam da manifestação da eminente ministra relatora as seguintes considerações. Admite-se o reconhecimento de inconstitucionalidade formal no processo constituinte reformador, quando é invada de vício a manifestação da vontade do parlamentar no curso do devido processo constituinte derivado, pela prática de ilícitos que infirmam a moralidade, a probidade administrativa e fragilizam a democracia representativa. Entretanto, também é certo que, de acordo com o princípio da presunção de inocência e da legitimidade dos atos legislativos, há de se comprovar que a norma tida por inconstitucional não teria sido aprovada se não houvesse o grave vício a corromper o regime democrático pela compra de votos. Sem a demonstração inequívoca de que, sem os votos viciados pela ilicitude, o resultado do processo constituinte reformador ou legislativo teria sido outro, com a não aprovação da proposta de emenda ou com a rejeição do projeto de lei, não há que se declarar a inconstitucionalidade da emenda ou da lei. Deve ser pontuado que, na análise da constitucionalidade de norma jurídica, há questões do contexto fático que não devem ser ignoradas para impedir o desvirtuamento do julgamento. Não há, pois, na espécie, inconstitucionalidade por vício de decoro parlamentar a ser declarado, por não estar evidenciado que a emenda constitucional número 41 foi aprovada apenas em razão do ilícito esquema de compra de votos de alguns parlamentares no curso do processo de reforma constitucional. Sigo eu. Sendo assim, a despeito de existirem à disposição do Supremo mecanismos de esclarecimento factual ou técnico, ou voltados a suprir a notória insuficiência de informações existentes nos autos, também não acolho este argumento do requerente pelas razões que sintetizo da seguinte forma. Primeiro, cuida-se no presente caso, no presente momento, de uma cognição sumária e preambular, e, em segundo lugar, das alegações presentes na inicial não se extrai suficiente concretude para identificar exatamente as razões públicas passíveis de acolhimento de um vício de afronta a desvio de finalidade e imoralidade administrativa. Em suma, concluo pela improcedência do reconhecimento da inconstitucionalidade construído a partir desses elementos, desvio de finalidade e ofensa à moralidade. A quarta indagação do requerente refere-se à suposta inovação na fórmula do cálculo do fundo eleitoral por via imprópria, no caso a LDO, em contrariedade à lei das eleições. Em outras palavras, o vício suscitado pode ser formulado nos seguintes questionamentos. 1. Houve inovação na forma de cálculo do fundo eleitoral para as eleições de 2022 por meio da LDO? E 2. Se sim, essa ocorreu de forma afrontosa às vedações da Constituição financeira ou das normas financeiras? De plano, a resposta direta em sentido técnico-jurídico de ambas as indagações deve ser analisada, a meu sentir, sob os seguintes fundamentos. Primeiro, embora o acerto da constatação não resulte da extinção anômala desse feito, assiste razão a Consultoria Geral da União quando aponta que, em alguma medida, o partido busca cotejar duas legislações infraconstitucionais, expediente inviável no âmbito da ação direta. Então, na verdade, o requerente ele busca cotejar os dispositivos do artigo 12, questionado, com o artigo 16C da Lei das Eleições. Porém, o controle abstrato de constitucionalidade não é instrumento adequado para esse tipo de confrontação. Nesse norte, há uma jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e que, por isso, eu cito como exemplo a ADI 5904, relatoria do ministro Dias Toffoli, a ADI 5903,
do ministro Roberto Barroso, e a ADI 4735, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a bem da verdade, o artigo 16C da Lei 9504 estabelece um patamar mínimo a ser garantido com o lastro do fundo eleitoral em ano eleitoral. Essa realidade se depreende da expressão em valor ao menos equivalente presente no caput do dispositivo. Logo, a mera opção legislativa no campo orçamentário por um valor superior ao mínimo permitido pela lei eleitoral não representa, por si, uma inovação imprópria. Portanto, também deixo de acolher este argumento. Em linhas gerais, os 4 argumentos apresentados pelo partido autor, eles não foram, a meu ver, suficientes para o reconhecimento da inconstitucionalidade. Assim, eu passo ao terceiro tópico do meu voto. Ultrapassados os tópicos suscitados na exordial, impende reavivar que a jurisprudência do plenário do Supremo, que é da jurisprudência do plenário do Supremo, o entendimento de que na ação direta de inconstitucionalidade, seu julgamento independe da causa petente, formulada na inicial, ou seja, dos fundamentos jurídicos nela deduzidos, pois havendo nesse processo objetivo a arguição de inconstitucionalidade, a Corte deve considerá-la sob todos os aspectos em face da Constituição, e não apenas diante daqueles focalizados pelo autor. Em outras palavras, na função institucional de defesa da Constituição, cabe a esta Corte avaliar outros possíveis fundamentos ou vícios de inconstitucionalidade relacionados ao objeto impugnado. Nesse sentido, compreendo ser relevante expor 3 eixos argumentativos de potenciais invalidades jurídicas. 1. A parametricidade entre a LDO e a LOA, resultante da rejeição do veto presidencial. 2. A observância da anualidade eleitoral. E 3. Potenciais violações perpetradas pela decisão financeira impugnada em face da segurança jurídica e da prudência fiscal. Primeiro desses aspectos, questão da parametricidade entre a LDO e a LOA. Como já visto, não me parece escorreito o raciocínio exposto pelo requerente no sentido de haver no objeto impugnado uma inovação imprópria na fórmula do cálculo do fundo por intermédio da LOA, da lei orçamentária. No entanto, penso ser plausível considerar que o legislador orçamentário conferiu à LDO função que não lhe é própria. Trata-se do fenômeno rotulado pelo ministro substituto do Tribunal de Contas da União, o Éder de Oliveira, como indevida expansão regulatória da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sua ocorrência culmina em um inconstitucional estado de coisas, no que toca à independência e à harmonia entre os poderes no âmbito do orçamento público, conforme expressa o mencionado autor. Diz ele, de um lado, o Executivo furta-se a receber do Legislativo essas grandes decisões, de outro, o Congresso parece não conseguir introduzi-las no projeto de LDO de modo coerente e implementável. Disso resulta que, com exceção do tema meta de resultado primário, a função orientar a elaboração da lei orçamentária anual seja desempenhada intensamente em outras perspectivas, que se poderiam dizer regulatórias, procedimentalistas e microalocativas, e que tem interessado mais aos congressistas. As leis de diretrizes orçamentárias da União se tornam ano a ano mais extensas e mais difíceis de serem compreendidas e apreendidas quanto às funções que desempenham. Portanto, na espécie, observo uma invasão por parte da legislação impugnada
no âmbito da reserva material da LOA de 2022, em contrariedade aos parágrafos 2º e 5º do artigo 165 da Constituição. Em uma visão jurídica mais tradicional, estaríamos diante de um vício formal de inconstitucionalidade. Isso é facilmente visualizável no campo tributário, por força do artigo 146 do texto constitucional e da vigência do Código Tributário Nacional há mais de meio século. Contudo, passa-se exatamente o oposto no direito financeiro, justamente pela ausência dessa codificação, em desatenção ao artigo 163 da Constituição. Porém, no âmbito financeiro orçamentário, importa atentar para a teoria das leis reforçadas, gestada em solo português e acolhida por este Supremo Tribunal Federal, como se vê no julgamento conjunto da ADI 2238, dentre outras, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, no ano de 2020. Naquela sentada, o ministro Edson Fachin acolheu expressamente aquele arcabouço teórico por parte da jurisdição constitucional. O ministro Fachin, então, expressa que, no âmbito do direito brasileiro, se acolhe aquilo que também já foi referenciado por Canotilho, quando situa a lei do orçamento na teoria da lei e a classifica como normas gerais de orçamento público ou ainda como leis reforçadas ou leis de plano em decorrência de sua função estruturante no que diz respeito à organização política estatal. Com esteio nessa teoria, o ministro Éder Oliveira, ministro substituto do Tribunal de Contas da União, justifica peremptoriamente ser inviável considerar-se como função da LDO a antecipação, direta ou indireta, de decisão alocativa de recursos públicos a programações específicas, haja vista que se cuida de matéria reservada constitucionalmente à lei orçamentária anual. A esse respeito, eu menciono a doutrina do ministro Éder, onde ele diz que, seguindo a doutrina também de Blanco de Moraes, os dispositivos das leis de diretrizes orçamentárias que não digam respeito ao núcleo textual das funções expressas definidas na Constituição, assim como as que não tenham com elas uma conexão material objetiva, presentes a necessidade e a essencialidade, podem ser consideradas inconstitucionais. Ele cita 2 grupos para que isso possa ser feito. Primeiro, matérias estranhas, não orçamentárias, assim qualificadas as disposições estranhas ao processo decisório orçamentário. E um segundo grupo, as matérias estranhas orçamentárias, assim consideradas as disposições de cunho orçamentário e financeiro, mas estranhas às funções da LDO, dentro do modelo definido na Constituição. Prossegue ele. As questões sobre a constitucionalidade de corpos estranhos nas leis orçamentárias revelam contornos mais complexos do que os observados em casos mais discutidos, como o de matéria estranha em lei complementar. Estendem-se também a corpos estranhos orçamentários aqueles que, embora pertinentes a temas de orçamento e mais amplamente a direito financeiro, são estranhos às funções próprias de uma lei específica orçamentária. Não pode a lei do plano plurianual dispor sobre o que seja função da LDO e vice-versa. E, do mesmo modo, esse princípio rege as relações entre a LDO e a LOA, e entre a LOA e a LDO e o plano plurianual. Assim, não está entre as funções da LDO a de antecipar, direta ou indiretamente, a decisão de alocação de recursos a programas específicos. Matéria essa reservada à lei orçamentária anual. A título de orientar a elaboração da lei orçamentária, a LDO não pode ultrapassar os limites que a fazem entrar no campo reservado à lei orçamentária anual.
A respeito da eficácia constitucional dessas leis reforçadas, na ADPF 662, Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes explicitou a aplicabilidade do referido instituto na realidade pátria. Diz Sua Excelência, nesse aspecto, as relações estabelecidas entre o texto constitucional e as legislações financeiras amoldam-se com precisão ao chamado fenômeno das leis reforçadas. E prossegue, ainda em âmbito doutrinário, a propósito, a tese das leis reforçadas logrou o desenvolvimento já na obra de J.J. Gomes Canutilho, ao explorar justamente a função parametrizadora que as leis de direito financeiro exerciam sobre a legislação ordinária de orçamento. Como destacado pelo autor, a contrariedade da atuação do legislador ordinário na edição da lei orçamentária em relação às leis-quadro que extraem a sua validade constitucional suscita a inconstitucionalidade indireta da norma. Indicativo da impropriedade instaurada entre as leis orçamentárias na espécie, tornou-se de conhecimento público o imbróglio constituído a partir da diferença entre o valor destinado ao fundo eleitoral na LDO, onde se falava em 5,7 bi, e a dotação fixada na LOA, de 4,9 bi. Ambos aprovados pelo legislador orçamentário. Essa situação evidencia a insegurança jurídica gerada em oposição ao comando vertido no artigo 30 da LINDB. Ante essas razões, julgo plausível a existência de vício de inconstitucionalidade do artigo 12, inciso 27 da LDO de 22, sob fundamento de ofensa ao sistema orçamentário constitucional, em razão de sua invasão em matéria reservada à lei orçamentária anual. Trago um segundo argumento, item B, do exame referente à compatibilidade entre a Constituição Federal e o objeto impugnado. Nesse ponto, extraio também o fundado receio de haver inconstitucionalidade motivada pela ofensa ao princípio da anualidade eleitoral. A respeito desse princípio, eis o teor do artigo 16 da Constituição. Abre aspas. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Trata-se de uma garantia universal em múltiplos sistemas de direitos humanos, como se verifica, dentre outros, do artigo 25 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, acolhido pelo Decreto 592 de 92, e no artigo 23, item 1, da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, também em vigor na legislação brasileira, os quais dizem, artigo 25, todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de discriminação mencionadas no artigo 2, e sem restrições infundadas, de participar da condução dos assuntos públicos, de votar e ser eleito, em um pleito em que se garanta a manifestação da vontade dos eleitores e que se garanta a condição de igualdade na participação de todos. Nesse contexto, o princípio da anualidade eleitoral representa garantia fundamental à estabilidade e à segurança das regras eleitorais, em favor de todos os brasileiros dotados de capacidade eleitoral ativa ou passiva, prestigiando-se a igualdade. Com efeito, seu conteúdo almeja resguardar o direito fundamental ao sufrágio e concretizar empiricamente a cláusula de eternidade constante no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição.
Por isso, a jurisprudência dessa corte passou a empreender uma interpretação teleológica e ampliativa a respeito desse comando proibitivo, modificando, no sentido de que a modificação do processo eleitoral em espaço de tempo inferior a um ano é inconstitucional. Por essa razão, mesmo emendas constitucionais estão sujeitas a esse interdito. Evidentemente, o mesmo se passa com as leis orçamentárias, a despeito da sua especial concretude no que toca à fixação de despesas públicas. A esse respeito, confiram-se as elucidativas emendas de julgamento oriundas do Supremo Tribunal Federal. Eu cito aqui a ADI 3345 e a ADI 3685. A primeira sob a relatoria do ministro Celso de Mello e a segunda da ministra Ellen Grace. No caso dos autos, considerando o presente momento processual, é plausível que se reputa que o objeto impugnado incorre nas hipóteses delineadas pelo repertório da jurisprudência do Supremo. De início, na dicção do artigo 16, um minuto só, presidente. De início, a dicção do artigo 16, inciso 2, parte final da Lei das Eleições, parece intentar não incidir nesse vício, ao dispor que o percentual relativo às emendas de bancada será encaminhado no projeto de lei orçamentária anual. Dado que inexiste a lei complementar a que se refere o artigo 65, parágrafo 9, incisos 1 e 2 da Constituição. O artigo 35, parágrafo 2º, inciso 3 do ADCT, preconiza que o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Então, em tese, isso permitiria o conhecimento do montante a ser destinado ao fundo eleitoral em agosto do ano antecedente ao prévio eleitoral. Porém, na prática, referido desenho mostra-se inadequado, porque pressupõe conferir certeza a um projeto de lei, por definição, que não está em vigor, e uma postura de chancela passiva por parte do Poder Legislativo em relação ao valor sugerido ao Executivo, que também não aconteceu no presente caso. Em relação ao exercício financeiro de 2022 e às eleições gerais do mesmo ano, observou-se exatamente a concretização desse receio. Isso porque a LDO foi promulgada no dia 20 de agosto de 21 e a PELOA encaminhada por mensagem presencial no mesmo mês. Logo, tudo se passou dentro do marco prescrito pelo artigo 16 da Constituição. Contudo, os dispositivos vetados da LDO foram promulgados só no dia 20 de dezembro de 2021, um dia antes da sua aprovação pelo Congresso Nacional, pelo Congresso Nacional da LOA para 2022, por sua vez sancionada só em 21 de janeiro do corrente ano. Constato, portanto, o suporte fático para assentar a incompatibilidade entre o objeto impugnado e o paradigma constitucional consubstanciado no princípio da anualidade eleitoral. É verdade que, na esteira de uma abordagem funcionalista, esta Corte tem prestado deferência às soluções pertinentes ao direito eleitoral, que não se amoldam substancialmente ao conceito de processo eleitoral, presente no artigo 16 da Constituição. Nesse sentido, eu cito o precedente contido na DPF 738, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Ali, o colegiado formulou algumas balizas importantes para a aplicação do princípio da anualidade. Diz o julgado:
O entendimento do Supremo é no sentido de que só ocorre ofensa ao princípio da anterioridade nas hipóteses, 1, de rompimento da igualdade de participação dos partidos políticos ou candidatos, que é o que está acontecendo no presente caso. 2, deformação que afete a normalidade das eleições. 3, introdução de elemento perturbador do pleito. E 4, mudança motivada por propósito casuístico. Portanto, no caso dos autos, tendo em consideração o presente momento processual e as informações aduzidas, a meu juízo, o objeto impugnado incorre nas hipóteses expressas no item 1 e 2 do julgado acima referido, a justificar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade. A esse respeito, prima facie, constato que o aumento do fundo eleitoral em ordem de grandeza superior, até mesmo a 200% em relação às eleições, ou próximos a 200% das eleições de 2020, possui o condão de afrontar a igualdade de chances entre candidatos, bem como impacta a normalidade do processo eleitoral como um todo, assim como não se encontra suficientemente justificada a sua motivação. No que toca à isonomia entre os postulantes a cargos eletivos, rememoro que, a despeito de não se infirmar a legitimidade constitucional da escolha realizada pelo Poder Constituinte derivado no âmbito da emenda 16 de 97, isto é, de permitir a reeleição dos chefes do Poder Executivo, sem a necessidade de se desincompatibilizar ou se afastar, o Supremo expressamente assentou os efeitos empíricos pró-incumbentes dessa opção normativa no sistema político nacional. A esse respeito, eis o teor de parte da ementa na ADI 1805, sob a relatoria da nossa eminente ministra Rosa Weber. Embora a reeleição tenha provocado uma queda vertical na taxa de renovação das chefias do governo, o decurso de mais de 20 anos da promulgação da emenda, bem como a decisão cautelar do Supremo que endossou a sua constitucionalidade, vindica uma interpretação consentânea com a realidade concreta. A ponderável vantagem do candidato já titular do cargo eletivo, ante a constante exposição na mídia e presença em eventos, não é capaz de tisnar de inconstitucionalidade o instituto da reeleição. Sem embargo, desta compreensão, importante pontuar que o debate acerca da legitimidade político-jurídica da reeleição, bem como da sua necessidade ou não de se desincompatibilizar, cabe ao Congresso Nacional. Necessário, portanto, o diálogo que aprimore esses mecanismos de proteção. Além do Instituto da Reeleição, as eleições proporcionais de lista no Brasil primam pelo voto pessoal, ocasionando o aumento dos custos de campanha e até mesmo uma competição intrapartidária, conforme explica Virgílio Afonso da Silva. Esse elemento, o voto pessoal, é provavelmente a mais importante característica do sistema de representação proporcional adotado no Brasil. Embora não haja dúvidas de que o voto pessoal dá mais poder aos eleitores e eleitoras que podem escolher não apenas um partido, mas também uma pessoa, ao menos 3 consequências controversas da personalização do voto merecem ser explicitadas. Ela pode levar a resultados difíceis de se entender e, ao menos a partir de um determinado ponto de vista, injustos. Além disso, a personificação potencialmente aumenta os custos da campanha e, por fim, pode levar a um enfraquecimento da identificação dos eleitores com os partidos. A personalização do voto pode gerar um outro efeito negativo. Como as campanhas são individualizadas, os custos, em grande medida, também o são. O que alguém gasta em sua campanha individual
tem efeito, sobretudo, em suas chances individuais. Como a lista é aberta e o voto é pessoal, as chances de alguém se eleger dependem dos votos pessoais que essa pessoa obtiver. Em consequência, candidatos de um partido não têm apenas que vencer os candidatos dos outros partidos, mas também candidatos do seu próprio partido. A regra geral até agora, quanto mais se gasta, maiores as chances de eleição. Assim, resta pacificado o entendimento de que o sucesso dos partidos nas eleições proporcionais é o principal critério de rateio do fundo político partidário, bem como não haver intrínseca racionalidade das estratégias partidárias na distribuição desses recursos. Portanto, torna-se bastante razoável adotar como premissa de raciocínio em sede de jurisdição constitucional que o aumento desproporcional das verbas do fundo eleitoral culminará em menor grau de igualdade nas eleições de 2022. Isso, por si só, justifica a atração da cláusula proibitiva relacionada à anualidade eleitoral. Assim, diante desse arrazoado, julgo plausível a suspensão cautelar da eficácia do objeto impugnado à luz do artigo 16 da Constituição. Senhor presidente, eu creio que mais 30 minutos eu encerro, se Vossa Excelência me permitir. Vossa Excelência pode prosseguir. Em sentido amplo, terceiro argumento que trago. Em sentido amplo, o último eixo analítico a ser considerado nesse voto refere-se à margem de apreciação conferida pela ordem constitucional ao poder legislativo no que toca à realização de escolhas alocativas de recursos escassos no processo. 1, de aprovação do orçamento público e 2, por consequência, de fixação de despesas públicas. Dito de outra forma, resta saber se é constitucional o aumento substancial do fundo eleitoral em detrimento dos demais gastos realizados com lastro nas emendas parlamentares de bancadas estaduais dotadas de impositividade e sob a perspectiva do novo regime fiscal. Importante a gente entender o seguinte: os recursos que foram canalizados para o fundo eleitoral à luz desse aumento significativo, eles foram tirados de investimentos concretos que já estavam planificados, tanto à luz das leis orçamentárias e de execuções orçamentárias, como também com base no texto constitucional, que trouxe características de obrigatoriedade e impositividade na realização desses custos. Retira-se parte significativa desses valores e se aloca para justificar ou dar substrato financeiro aos recursos aumentados no que tange ao fundo eleitoral. Nesse sentido, eu ressalto que o Presidente da República, quando ele vetou o artigo 12, inciso 27, ele fez registros expressos sobre isso. Ele diz: vai resultar, abro aspas, na compressão de despesas primárias discricionárias decorrentes de emendas de bancada estadual de execução obrigatória, que poderiam ser revertidas em políticas públicas para a população. Ele prossegue: esses recursos deveriam ser destinados prioritariamente a projetos em andamento. Desse modo, a proposição legislativa teria um impacto negativo sobre a continuidade de investimentos plurianuais. Veja, o fundo eleitoral em si, a existência do fundo, não fere o plano plurianual. O que fere o plano plurianual é de onde se retiram os recursos para alocação no fundo. Da mesma forma, seriam comprometidas as demais despesas custeadas pelas emendas de bancada, diz o Presidente da República. A exemplo, aquelas destinadas às subfunções da saúde, que têm recebido, em média,
desses recursos nos últimos 4 anos e cuja redução se mostra indesejável, em especial no contexto econômico e social decorrente da pandemia da Covid. Adicionalmente, a metodologia de cálculo utilizada para o fundo adota parâmetros desproporcionais. Princípio da proporcionalidade. Embora as razões de veto não adentrem na questão do princípio da proporcionalidade sob a vertente constitucional, ele o faz de forma indireta. Adota parâmetros desproporcionais em relação às dotações da Justiça Eleitoral, pois tem também como referência 2 exercícios financeiros da Justiça Eleitoral. Assim, com as devidas vênias, compreendo que a controvérsia jurídico-constitucional merece uma análise mais detida. Isso porque incumbe ao Supremo Tribunal Federal o dever de aferir a proporcionalidade das escolhas do poder público, sejam elas administrativas, legislativas ou até mesmo judiciais. No direito comparado, especificamente em relação ao financiamento público de campanhas eleitorais, o estado da arte é nesse sentido. Eu cito aqui a decisão no âmbito francês, número 89271, do Conselho Constitucional francês, que assentou que a ordem fundamental daquele país não proíbe, como no Brasil, o auxílio estatal aos partidos políticos. Contudo, para que esse financiamento esteja em conformidade com os princípios da igualdade e da liberdade, torna-se indispensável que os recursos sejam distribuídos mediante critérios objetivos e impessoais. Ademais, esse mecanismo não pode resultar em uma dependência da agremiação política em relação ao ente estatal e vice-versa, nem comprometer a expressão democrática do pluralismo político. Por isso, limita-se a margem de apreciação do legislador a respeito da imprescindibilidade de que seus critérios de análise levem em consideração o pluralismo de correntes e de ideias distintas. Igualmente, eu cito um precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos, no ano de 2006, no caso Handel versus Sorrell, onde a Suprema Corte norte-americana julgou que os limites da contribuição a candidatos estaduais preconizados na legislação eleitoral de Vermont violavam a primeira emenda, sobretudo as liberdades políticas de expressão e associação. Nas razões majoritárias, considerou-se que a restrição era tão severa que impedia a efetiva defesa da causa eleitoral e favorecia os candidatos que já detinham mandatos. Em suma, assim argumentou o Justice Stephen Breyer. Não podemos ignorar o fato de que uma legislação busque regular as contribuições de campanha pode ela mesma provar-se um obstáculo à justiça eleitoral que almeja promover. Então, não vemos outra alternativa a exercer uma prestação jurisdicional independente quando um diploma legal chegue a esses limites. Ademais, onde existia uma forte indicação, em um caso particular, isto é, sinais de perigo, tais como, se há esses riscos, as cortes, incluindo os órgãos de apelação, devem examinar os autos de forma independente e cuidadosa, com um olhar voltado a aferir se o legislador ou se a legislação é feita tailoring ou sob medida, ou ainda sob uma visão direcionada a examinar a proporcionalidade das restrições. Assim como eu tenho que analisar a proporcionalidade das restrições, eu tenho que analisar a proporcionalidade do grau de abertura que se dá a um pilar essencial que modifica todo o processo eleitoral, que é o grau de financiamento público das eleições.
No caso dos autos, a partir da redação conferida, a nova redação do artigo 16, inciso 2, 16C, inciso 2 da Lei das Eleições, passou-se a prever que uma das fontes do fundo eleitoral consiste em um percentual do montante total de recursos de reserva específica das programações decorrentes das emendas de bancada estadual impositiva. Aquilo que era impositivo deixou de ser para fins de atender ao fundo eleitoral, que será encaminhado no projeto de lei orçamentária anual. Na realidade orçamentária do Brasil, isso significou essa mudança a partir das eleições de 2018, de 2020 agora para 2022, que o valor fixado em 18 era de 1,7 bilhão, em 20, 2,1 bilhões, em 2022, a depender se aplica a LOA, LDO, ou como vão ficar as coisas, 5,7 bilhões ou 4,9 bilhões. Por seu turno, as emendas parlamentares de bancada estaduais de execução obrigatória se mantiveram estáveis, uma vez que a impositividade desses recursos corresponde a 1% da receita corrente líquida. Atualmente, isso resta agravado pelo artigo 3º da emenda constitucional número 100 de 2019, segundo a qual, a partir do terceiro ano posterior à promulgação da emenda e até o último ano de exercício de vigência do teto dos gastos, os valores deverão corresponder a um valor nominal corrigido simplesmente pela inflação e IPCA. Portanto, conforme posto pelo presidente da República no momento do veto, a decisão política do Congresso Nacional por priorizar a substanciosa adição de verbas ao fundo significou a redução das despesas de capital, especialmente obras públicas de infraestrutura, de saúde e também de educação. Registro. Segundo a resolução do Congresso Nacional de número 1 de 2006, as emendas de bancada, elas se destinam a projetos de grande vulto ou projetos estruturantes. Nós estamos prejudicando os projetos de grande vulto e os projetos estruturantes, a meu sentir, de forma desproporcional. Tanto é desproporcional que, diante do contexto macroeconômico e social, nós precisamos considerar que a LOA de 22 fixou o valor de 44 bilhões para investimentos públicos. Informa ainda que o valor no início da recessão econômica de 2013 e 2014 foi de 120 bilhões, superior a 120 bilhões. Então, a meu sentir, houve um incremento desproporcional no fundo eleitoral e um decréscimo desproporcional nos investimentos. Colocado esse panorama, devem necessariamente ser considerados no raciocínio do intérprete constitucional os valores da segurança orçamentária e da prudência fiscal. A respeito da prudência fiscal, eu cito o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes na ABI 2238, onde ele aborda a necessidade de prudência fiscal de Sua Excelência. O artigo 165, parágrafo 2º da Constituição, previu que a LDO deve contextualizar metas e prioridades, observadas, inclusive as alterações na legislação tributária. Não se pode aceitar que a LDO seja uma mera obra de ficção. Então, cobra uma responsabilidade fiscal como um conceito indispensável, não apenas para legitimar a expansão de despesas rígidas e prolongadas, sob um processo deliberativo mais transparente, probo e rigoroso,
mas principalmente para garantir que os direitos assim constituídos venham a ser respeitados, sem solução de continuidade, de forma a atender às justas expectativas da segurança jurídica dos seus destinatários e evitar a nefasta corrosão da confiabilidade conferida aos gastos públicos. É importante ter em perspectiva, nesse último aspecto, a respeito da estabilidade desses gastos. Portanto, digo eu, na esteira desses ideais regulatórios, verifico uma omissão constitucional de conotação parcial por parte do legislador orçamentário ao não prever mecanismos ou lastros financeiros suficientes para resguardar, simultaneamente, o imprescindível financiamento das campanhas eleitorais e o patamar de investimentos públicos em termos sustentáveis e contínuos. Porém, por força do artigo 20, caput, parágrafo único, e os artigos 21 e 22, caput, parágrafo 1º da LINDB, conjuntamente aos limites impostos ao controle jurisdicional de prognoses legislativa, esta constatação não seria ainda suficiente para afirmar a inconstitucionalidade. Eu avanço, então, em algumas questões. A esse respeito, eu me refiro ao fato de o próprio poder constituinte e reformador ter positivado na Constituição os requisitos e as funcionalidades das emendas parlamentares de bancada, levando a si próprio a um entrincheiramento da sua decisão. Assim, por força da especialidade do rito das emendas constitucionais, ou ainda por sua constitucionalização, o próprio Congresso Nacional afastou da legislação ordinária e da política ordinária parte da possibilidade de alteração da regulação das emendas impositivas. Nesse sentido, eu me refiro ao artigo 165, parágrafo 10 da Constituição. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessárias com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Ante essas escolhas do poder constituinte derivado em recentes reformas constitucionais, com as devidas vênias aos entendimentos em contrário, compreendo ser viável, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o controle quanto à proporcionalidade do objeto impugnado. Com base em jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, o ex-juiz daquela corte, Paul Kirchhoff, assim fundamentou também o dever de coerência que deve haver no âmbito da atuação do Poder Legislativo e que, portanto, pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Eu cito aqui a referência do mencionado magistrado, onde ele diz que o dever de manter livre de contradições o ordenamento jurídico vem ganhando importância na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal. Tal desenvolvimento tem como fundamento as contradições, as fraquezas sistemáticas e a suscetibilidade a compromissos e intervenções pontuais de grupos de pressão no direito tributário vigente. Assim, o dever de coerência, particularmente em relação ao direito tributário, deve ganhar uma pretensão de conformação, já que cada vez menos se encontra a justiça tributária na realidade, necessitando, portanto, de um desenvolvimento legislativo adequado. E, digo eu, proporcional. Com base nessas considerações e fazendo uma análise à luz do princípio da proporcionalidade e de todos os
subprincípios a ele inerentes, eu entendo que o subprincípio 1, a licitude do propósito perseguido, é preenchida, a licitude do meio utilizado, a adequação do meio utilizado, porém, os subprincípios de necessidade e proporcionalidade em sentido estrito não estão presentes. E eu, então, passo a justificar brevemente esses dois subprincípios. Em relação à necessidade, duas considerações permitem infirmar o juízo de necessidade realizado pelo legislador orçamentário na presente hipótese. Primeiro, pelo menos em apreciação preliminar, as autoridades públicas envolvidas não aportaram no curso de tramitação deste feito razões mínimas a justificar e trazer compreensão à significativa alteração do volume de recursos. Veja, nós estamos falando de um aumento que pode chegar a mais de 235% em relação a 2018. E a quase 150% em relação a 2020. Bom, mas vamos imaginar que se justificasse, que houvesse essa necessidade. Então vamos ver onde devem ser empreendidos os recursos do fundo, a fim de corroborar a ausência de justificativa no tocante à necessidade de aumento dessa magnitude em relação ao fundo no período. Vejamos o rol de atividades consideradas gastos eleitorais, conforme consta do artigo 26 da Lei das Eleições. São gastos eleitorais: confecção de material impresso, propaganda e publicidade, aluguel de locais de promoção de atos para a campanha, despesa com transporte e deslocamento dos candidatos, correspondência e despesas postais, despesas de instalação de comitês, remuneração do pessoal, montagem e operação de carros de som e de propaganda, realização de comícios, produção de programas de rádio, TV e vídeo, realização de pesquisas e testes, ou testes pré-eleitorais. A pergunta que fica: houve aumento de 200% no período? Portanto, percebe-se, prima facie, que em relação a esses itens, o possível aumento desses itens não corresponde a até 235% em relação a 2018. Ao contrário, em relação a 2018, nós temos, pela inflação IPCA, de janeiro de 18 a janeiro de 22, um aumento de 25%. O fundo eleitoral, em relação, comparando a inflação de 18 a 22 e comparando o valor de 18 com o da LDO, o fundo eleitoral, em relação à inflação, subiu mais de 10 vezes em relação à inflação. De certo, aqui não se está a advogar a funcionalização do raciocínio constitucional a uma taxa de macroeconomia. Na verdade, em consonância ao argumento da Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Nixon versus governo do Missouri, se está, na verdade, a preconizar a defesa da primeira emenda, não como uma mera função de um índice, mas como um respeito à igualdade do processo, à proporcionalidade do processo e à justiça do processo. A esse propósito, sabe-se que a presente matéria é regida por princípios derivados da Constituição.
Dentre eles, à luz do contexto eleitoral e da atividade financeira do Estado, destacam-se a transparência fiscal, a clareza orçamentária, a boa governança na administração pública e a publicidade orçamentária. Não vejo justificativa para considerar proporcional um aumento em relação à inflação superior a 10 vezes, sendo que no período nós tivemos a maior crise da nossa história. Permitam-me citar, justamente em função da necessidade de se conferir a transparência ao processo de tomada de decisão, principalmente sob a perspectiva de um cenário tão desafiador como o vivenciado na pandemia do Covid-19, que nessa esteira de reformas do sistema eleitoral, o Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA, aportou as seguintes recomendações. Se os estados decidirem incrementar o financiamento público aos partidos políticos para apoiar suas operações durante a pandemia, critérios realistas e justos de elegibilidade e distribuição devem ser introduzidos. Prossegue. De modo a evitar o excessivo dispêndio com o financiamento público, limites de gastos devem ser instruídos. Do mesmo modo, eu faço referência à necessidade a indispensabilidade e a necessidade do aumento, ter um estudo de coerência. Não há coerência em haver uma inflação de 25% e um aumento de até 235%. Por isso, adentrando na questão da proporcionalidade em sentido estrito, eu também defendo não haver o cumprimento desse subprincípio. Isso porque, em sua ponderação de princípios constitucionais, o Poder Legislativo, penso eu, aportou uma ingerência excessiva e ilegítima no núcleo de intangibilidade do direito fundamental ao desenvolvimento do país. Mormente diante de rubricas caracterizadas pelo dever e obrigatoriedade e impositividade de aplicação desses recursos. Apesar de eu reconhecer ser compreensível o afã da instância parlamentar em privilegiar o adequado financiamento das campanhas eleitorais, o próprio poder constituinte reformador limitou essa liberdade. E assim o fez ao erigir no próprio texto constitucional parte da dinâmica de funcionamento das emendas parlamentares de execução obrigatória. Desse modo, na ambiência do controle abstrato de constitucionalidade, resta a esta Corte aplicar decisões dotadas de supremacia constitucional, em detrimento da episódica escolha levada a efeito no processo orçamentário referente ao exercício de 2022. Em síntese, julgo também plausível existir inconstitucionalidade material no objeto impugnado em função de afronta ao princípio da proporcionalidade incidente no âmbito das escolhas orçamentárias. Assentadas essas três razões, e vou indo para o final, presidente, e demais ministros e todos aqueles que nos acompanham. Assentadas essas três razões independentes do pedido inicial, que conferem plausibilidade à existência de inconstitucionalidade na legislação atacada, resta o que configura a caracterização do fumus boniuris, resta avaliar a existência do dano irreparável e difícil reparação na presente hipótese, ou seja, do perigo imóvel.
A propósito, milita em desfavor da eficácia do objeto impugnado o calendário eleitoral já fixado pelo TSE, de certa forma, em cumprimento aos artigos 28 e 77 da própria Constituição, em relação aos governadores e presidente da República. Sabe-se que, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do artigo 16C da Lei Federal 9504 e a Resolução 23674 de 2021 do TSE, as dotações relacionadas ao fundo eleitoral serão disponibilizadas ao TSE até 1º de junho, uma segunda-feira do corrente ano, ao passo que o Tribunal divulgará aos partidos políticos o montante dos recursos disponíveis nesse fundo até o dia 16/6. Ademais, segundo a mesma resolução, a denominada janela de migração partidária aos detentores de cargo de deputados federal, estadual e distrital se iniciará no dia 3 de março agora e se encerrará no dia 1º de abril. Na mesma linha, em 2 de abril, tem-se a imprescindibilidade da desincompatibilização dos candidatos, nos termos do artigo 14, parágrafo 6º da Constituição. Nesse sentido, a proximidade desses prazos dificulta a recuperabilidade dos recursos públicos e a estabilização de expectativas por parte dos atores políticos e dos gestores do orçamento público. Assim, diante das robustas razões para afirmar a inconstitucionalidade do objeto impugnado, demonstra-se prudente a suspensão da eficácia da norma, de modo que os planejamentos orçamentários e partidários sejam realizados com o valor mais realista a ser dedicado ao fundo eleitoral, sob pena de frustrar-se a legítima confiança em torno do pleito eleitoral. Com esse mesmo raciocínio, vale ressaltar que em controvérsias financeiras envolvendo a liberação de recursos públicos a particulares, também deduzidas pela linguagem de controle abstrato de constitucionalidade, este Supremo Tribunal Federal tem deferido as medidas cautelares com a finalidade de salvaguardar o erário público. Isso porque o montante, uma vez distribuído, revela-se na prática de difícil recuperabilidade. Nessa linha, eu cito os julgados na ADI 5365, de relatoria do ministro Barroso, 5409, de relatoria do ministro Edson Fachin, e 5353, de relatoria do já referido e saudoso ministro Teori Zavascki. Diante dessas razões, afirmo o cumprimento do requisito processual relativo ao perigo mora na espécie. Item seguinte. Restando cristalina a conclusão deste voto, resta, em minha opinião, haver insuperável nulidade do objeto impugnado por múltiplas ofensas ao texto constitucional. E por força do parágrafo único do artigo 21 e do artigo 30 da LINDE, utilizo este breve tópico para esclarecer as consequências deste voto, caso a posição aqui externada logre alcançar uma corrente majoritária no pleno do Supremo. Conforme já visto nos termos do inciso 1 e 2 do artigo 16C das Leis das Eleições, o lastro financeiro do fundo eleitoral deve comportar, no mínimo, valor definido pelo TSE, por sua vez, em consonância com o artigo 3º da Lei 13.487 de 17, e ao percentual do montante total dos recursos de reserva específica a programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva. Sendo assim, esclareço que não ocorrerá lacuna orçamentária na eventual hipótese de esta proposta alcançar aceitação majoritária no Pleno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, segundo Ricardo Lobo Torres, as soluções para esse dilema normalmente são duas. A prorrogação do orçamento do ano anterior, ou 2, a aplicação do orçamento constante do projeto de lei ainda não aprovado.
A primeira solução teria sido adotada no artigo 50, parágrafo 5º da Constituição de 34, assim como no artigo 74 da Constituição de 46. Enquanto a segunda, no artigo 72D da Constituição de 37 e no artigo 66 da de 67/69. Por fim, o nominado professor opina: parece-nos que, com a redemocratização do país, a solução que melhor se coaduna com a nova ordem constitucional é a que recomenda, no caso excepcional de não ser votado a tempo, a prorrogação do orçamento anterior, como tem feito a Lei de Diretrizes Orçamentárias. No caso dos autos, eventualmente suspendida a eficácia do objeto impugnado, passando-se o mesmo por arrastamento em relação ao correlato dispositivo da Lei Orçamentária Anual da União para o exercício de 2022, restaura-se, em excepcional hipótese de ultraatividade, a previsão da dotação orçamentária para as eleições de 2020. É conveniente ainda lembrar que o referido montante traduz o exato valor encaminhado no próprio projeto de lei orçamentária anual pelo Poder Executivo. Do mesmo modo, aplica-se aos recursos que potencialmente ficarem sem despesas correspondentes o comando constitucional previsto no parágrafo 8º do artigo 166 da Constituição. De toda forma, em consonância à longeva jurisprudência do Supremo, entende-se que a correção monetária passou a ser um imperativo ético e jurídico que o legislador e a jurisprudência e a doutrina cumprem a passos largos. Soma-se a essa orientação jurisprudencial a interpretação sistemática derivada da Constituição, porquanto, a partir do advento da emenda 95 de 2016, passou-se a compreender como âncora da política fiscal nacional a variação do IPCA publicado pelo IBGE. Assim, a expansão das despesas públicas primárias encontram-se cingidas ao fenômeno inflacionário, inclusive em passivos estatais a priori incontroláveis pelo gestor orçamentário, como, por exemplo, os precatórios. Portanto, em minha compreensão, a interpretação constitucionalmente adequada para lastrear o fundo eleitoral neste ano refere-se à ultraatividade do volume de recursos públicos utilizados nas eleições municipais de 2020, atualizado monetariamente pelo IPCA-E, a ser calculado pelo Tesouro Nacional juntamente com o Tribunal Superior Eleitoral. Em síntese, por questões exclusivas da atividade financeira do Estado brasileiro, repiso que não haverá lacuna orçamentária relacionada ao financiamento público das campanhas eleitorais a serem realizadas no corrente ano. Cuida-se de valor certo, previsível e determinado de antemão. Na sequência, eminente presidente e eminentes pares, eu faço um tópico específico que traduz uma síntese das razões do voto, mas nesse tópico permitam-me apenas lembrar um ponto que já fiz referência, mas que é importante nós compararmos os números de 2018, 2020 e 2022. O fundo eleitoral, segundo a LDO, de 2022, chega a aproximados 5,7 bilhões de reais. E, segundo a LOA, 4,9 bilhões de reais. Se eu comparo esses valores com os valores de 18, 1,7 bilhão, em 2020, 2,1 bilhões, eu tenho, em relação a 2020, um aumento de ao menos 130%. Se eu comparo a LDO de 2022 com
com o fundo eleitoral de 2018, eu tenho um aumento superior a 235%. Cerca de 10 vezes maior que a inflação no período. Nós temos assistido há 2 anos às dificuldades na gestão dos recursos públicos em função de uma crise humanitária e de saúde. Os custos que o país vem enfrentando para fazer frente à redução dos prejuízos causados por essa crise. Prejuízos humanos, prejuízos de vida e também prejuízos econômicos. Por isso, eu não tenho dúvida em afirmar que um princípio universalmente consagrado, que é o princípio da proporcionalidade, foi afrontado pelo aumento ocorrido em relação ao fundo eleitoral. Não se trata, e é importante se dizer, de ir contra a política. Ao contrário. Uma democracia consolidada, ela deve ter nos agentes públicos e também nos ministros da Suprema Corte uma ação que preserve a importância da política, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. Nós só construímos uma democracia porque cidadãos se dispuseram a ingressar na vida pública e participar da política nacional. Uma democracia depende da existência dos partidos e de partidos fortes e consolidados. E depende de bons políticos. E nós temos ótimos políticos. O que não se justifica e o que não se pode desrespeitar é a própria Constituição e um princípio universalmente aceito como o princípio da proporcionalidade. Então, todos nós devemos respeitar a política. Assim como todos nós, inclusive a política, deve respeitar a Constituição. E o meu voto, a meu juízo, representa e preserva a essência da Constituição e da justiça do processo eleitoral. Por isso, eu passo ao dispositivo. Pelo exposto, conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade e defiro a presente medida cautelar para fins de suspender a eficácia do artigo 12, inciso 27, da Lei Federal número 14.194, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. À luz da utilidade desta prestação jurisdicional e da conexão entre as leis orçamentárias em questão, por arrastamento, determino ainda que seja conferida interpretação conforme ao artigo 9º, incisos 2, 8, 10 e 11 da Lei 14.303, de 21 de janeiro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2022, em consonância aos termos do presente voto, com destaque para a ação orçamentária 71.906, que corresponde ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, /0 EB8, financiamento de campanha eleitoral, inclusive no que toca aos volumes do mesmo diploma legal. Dito de forma direta, deve-se considerar como lastro do fundo eleitoral, no presente exercício financeiro, o mesmo valor praticado nas eleições de 2020, após a devida correção monetária pelo IPCAE, a contar do primeiro dia útil do mês de junho de 2020. É como voto, senhor presidente e senhores ministros. Muito obrigado pela atenção e pela paciência de todos na leitura
e exposição do arrazoado do meu voto. Muito obrigado, ministro André Mendonça, pelo profundo voto, ora proferido, que foi acompanhado detidamente por todos os nossos integrantes. Amanhã, então, nós prosseguiremos com a votação sobre o tema judicando, que Vossa Excelência agora trouxe através de um alentado voto, iniciando pela votação o ministro Nunes Marques, seguindo a ordem de antiguidade crescente, conforme é de nossa praxe. Então, eu agradeço a colaboração de todos, a colaboração dos advogados, dos servidores, de Vossas Excelências, e continuaremos o julgamento amanhã e, consequentemente, eu declaro encerrada essa sessão.